Bem-vindos a mais um episódio desta rubrica Cultiva-te Mais. Esta rubrica tem como objetivo transmitir as opiniões e os conhecimentos em variados setores, com técnicos especializados na área. E hoje, não será exceção, pelo que iremos abordar e desmistificar alguns temas relacionados com o microbioma do solo e como poderemos aproveitar a sua influência nas nossas culturas. E para isso, contamos com o engenheiro Alexandre Bazenga. Engenheiro, seja bem-vindo e muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Muito boa tarde, obrigado eu pela oportunidade. Começando por uma breve apresentação, o engenheiro Alexandre Bazenga é formador e foi também coordenador de vendas na Altec Crop Science, na zona norte e centro do país, sendo também atualmente formador no curso avançado desenvolvido pela AgroBi, tem como tema o microbioma do solo, práticas sustentáveis e produtividade. Engenheiro, passando aqui às questões, importa começarmos por perceber em que é que consiste o microbioma do solo e como é que pode contribuir para a agricultura atual que se revela cada vez mais consciencializada para a sustentabilidade. Ora bem, o microbioma em geral, e falando só assim muito rapidamente, o microbioma humano foi descoberto há 64 anos, ou começado a caracterizar há 64 anos, por um senhor da área da medicina que teve o Prémio Nobel da Medicina. 30 anos depois é que se descobriu que as plantas também tinham um microbioma, ou vários microbiomas, e o que é que isso é? Em termos gerais, podemos dizer que o microbioma, seja nas plantas, seja nos animais, são comunidades de micro-organismos. Isto separa um bocado do conceito que tínhamos antes de floras e faunas microbiológicas, ou microfauna, microflora, porque na realidade os micro-organismos não são nem fauna nem flora, portanto, não são animais nem são plantas. E o que é, ao fim e ao cabo, microbioma em termos de definição inicial e genérica, para que se clarifique um pouco a ideia? Microbioma é o conjunto dessas comunidades que estão num determinado sítio, por exemplo, no nosso intestino, no nosso cérebro e em várias partes dos órgãos, nos animais também. E no caso das plantas, temos microbioma do solo, que é aquilo que trata o curso que queremos tentar divulgar e explicar. O microbioma do solo, porque é o microbioma mais rico junto das plantas, mais diverso, mais denso, mais numeroso. São várias comunidades de micro-organismos e passo a dizer quais são os micro-organismos mais importantes. São muitos e muito diversos, são bactérias, fungos, são vírus, são protozoários, são arqueia, são muito tipo de micro-organismos de dimensões diversas e complexidade também distinta. Portanto, eles interagem entre si, interagem com as plantas, não estão só no solo, vamos falar melhor do solo, ou mais do solo, que é o tema do curso, mas na realidade eles também estão na filosfera, portanto, na zona da parte aérea das plantas, e na endosfera, ou seja, dentro das plantas. Portanto, e aí, aliás, é a ligação à descoberta do microbioma nas plantas. Há 34 anos, descobriu-se uma bactéria que fixava azoto atmosférico na seiva da cana-de-açúcar, portanto, bem dentro da planta e de forma livre, portanto, sem estar associado aos micro-organismos conhecidos como os rizóbios, que estão associados em simbiose com nódulos que os protegem. Neste caso, não. Neste caso, descobriu-se que haviam bactérias que fixam azoto atmosférico, trocas gasosas através das várias porosidades, ou seja, dos estomas das plantas e outros, mas principalmente dos estomas das plantas, mas na raiz passa-se o mesmo, portanto, as raízes são permeáveis e por aí também há trocas gasosas com gases que estão nas zonas de arificação do solo, nos espaços entre as partículas do solo, e há muitos gases aí, e há azoto. E esse azoto foi a razão de se ter descoberto essa bactéria, ou a descoberta foi associada a uma bactéria que fixou o azoto, e no solo, de facto, temos imensas bactérias associadas ao azoto. O microbioma são, portanto, o conjunto de comunidades. E digo comunidades porque não é nem uma espécie, nem um tipo de microorganismo. Portanto, as bactérias são em muito maior número e diversidade, mas na realidade também há muitos fungos. As bactérias estão num nível de complexidade entre os vírus e os fungos. Os vírus são mais simples, necessitam de estruturas celulares ou de células para se desenvolver e se multiplicar. Basicamente, vão controlar a célula para a multiplicação, não fazem muito mais funções. A bactéria não. A bactéria já tem muito mais funções. E os fungos ainda têm mais. E nós conhecemos esses micro-organismos benéficos em muitos produtos que nós consumimos. Iogurtes, pão, bebidas alcoólicas. Há muitos produtos que estão resultado de uma fermentação. Passa-se exatamente o mesmo no solo.
mais complexo ainda, porque no solo não se sabe o que é que lá está em concreto. Aliás, do microbioma do solo conhece 2% no máximo dos micro-organismos que lá estão. Portanto, há muitos que estão por caracterizar, mas já há mais de 500 espécies de micro-organismos caracterizados a nível mundial, não é em cada local, mas a nível mundial, como benéficos, mas do microbioma também fazem parte os patogénicos. Portanto, nessas comunidades temos os que são benéficos e aqueles que são prejudiciais às plantas. Resta dizer que umas vezes são prejudiciais a uma planta, em relação a outra planta podem não ser, ou podem ser indiferentes, ou até ter algum efeito benéfico. Portanto, isto é extremamente complexo, mas é, para além de ser extremamente aliciante, é uma descoberta que nos vai ajudar a perceber quais são as interações que existem com aquilo que nós já praticamos nos solos e na agricultura, que é a utilização da nutrição, dos fertilizantes, por exemplo. É preciso também acrescentar, e é muito importante, que a fertilização não acontece em nenhum processo sem intervenção de micro-organismos, seja na assimilação, ou se não for numa assimilação, é mais tarde na transformação do nutriente em concreto. Portanto, o azoto já sabemos que há vários micro-organismos a intervir na fixação do azoto, na transformação do azoto elementar para amoniacal, depois do amoniacal até chegar ao nítrico ainda temos duas fases, que é o nitroso e o nítrico, e portanto essas duas fases também são muito importantes. Também há uma fase aí em que há um gás que vamos depois, podemos falar depois no curso e desenvolver, que é também um gás de efeito de estufa, e portanto, ou seja, os micro-organismos também têm um papel na emissão de gases de efeito de estufa, se bem compensados por outros efeitos que eles produzem. Portanto, o microbioma é isto. É isto, e dizer isto não é dizer nada, porque na realidade é extremamente complexo, mas muito importante. Tem papéis em solubilização de nutrientes, papéis na proteção das plantas, na estimulação das plantas, no seu desenvolvimento radicular, na estimulação da parte aérea das plantas, e mesmo sem estarem em contacto direto, fisicamente direto, eles têm influência sobre o ambiente da rizosfera e sobre as plantas na sua parte aérea, por uma emissão de compostos ditos compostos voláteis. Portanto, há muita complexidade no microbioma que pode ser, e já está a ser atualmente usado na agricultura com efeitos muito importantes e muito marcantes e benéficos. Penso que mais ou menos, é assim, isto é claro que são temas que levam tempo a desenvolver, não é? Todos os assuntos relacionados com o microbioma, porque são muitas as funções que podemos obter da interação dos micro-organismos com as plantas. Depois há uma diferença também engraçada, interessante e curiosa para quem for mais proativo e curioso para pesquisar, até na internet, há imensas publicações científicas de grande qualidade na internet, e há a diferença entre microbioma, microbiota e metaboloma. Microbioma são os micro-organismos e as suas funções, ou a sua expressão genética. O que eles fazem e que influência que isso tem no meio com os outros e com as plantas. O metaboloma são o resultado desses processos. Portanto, é só os metabolitos produzidos, tipo ácidos orgânicos, aminoácidos, é o resultado do que eles fazem. E o microbiota são as células sem pensar na sua interação, ou seja, sem pensar no resultado das suas funções. É só as células em termos físicos, tipo uma espécie de Azotobacter, uma espécie de Azospirilo, uma espécie de Pseudomonas, por exemplo. E, portanto, é só, digamos, a espécie em si, bacteriana ou fúngica, sem pensar no seu resultado. Portanto, essas são diferenças teóricas em termos de definição, mas são importantes para às vezes perceber a nomenclatura que há por todo o lado. Aquilo que o engenheiro foi referindo, atualmente já conhecemos um pouco mais do nosso Sol, ainda nos falta muito para descobrir e também já temos a plena noção da importância que este tem para o bom desenvolvimento das nossas culturas, através dos inúmeros processos que acontecem nos quais os micro-organismos Claro. intervêm. Assim sendo, engenheiro, como é que acha que podemos aproveitar estes novos conhecimentos, em especial dos micro-organismos que habitam no Sol, o pouco que sabemos, os tais 2% que o engenheiro referiu, como é que podemos aproveitar esses conhecimentos para recuperar e para contribuir para a cada vez mais necessária preservação da biodiversidade dos solos? Biodiversidade, e é um tema interessante que revira, porque a biodiversidade é um dos conceitos, é um dos temas mais atuais e mais presentes. Há organismos da FAO que se dedicam muito trabalho à biodiversidade. Há um relatório importantíssimo da FAO
que tem um volume de 600 páginas, depois há uma versão resumida de 20 e poucas páginas, fácil de obter também na internet, que é State of Knowledge of Soil Biodiversity, acho que é assim que se chama, e eles fazem uma caracterização da biodiversidade dos solos, não especificamente sobre os solos agrícolas, mas também sobre os solos agrícolas, e essa biodiversidade desde dos vários níveis de populações que existem. Primeiro, em termos físicos, pela dimensão e também pelas funções. Falam em macrofauna, mesofauna, e depois são 4 comunidades ou 4 grupos de organismos que intervêm no solo, desde os roedores, por exemplo, desde as conhecidas minhocas e todos os anelídeos e por aí que existem no solo, que têm funções importantes. Funções, todos estes que eu digo, mesofauna, microfauna, têm funções também muito importantes no solo para metabolizar, alterar a matéria orgânica e daí também permitir disponibilizar mais nutrientes para as plantas, dar uma outra estrutura ao solo, criar aglomerados no solo que são importantes para ter um processo de arejamento dos solos natural bastante importante, extremamente importante, e, portanto, e de permeabilização e de drenagem. E depois os micro-organismos intervêm não menos do que esta fauna, ou macrofauna ou mesofauna. E os micro-organismos intervêm em mais quantidade e em número de funções muitíssimo mais elevado. E a sua quantidade é extremamente elevada. Há uma frase muito típica que também está nas publicações da FAO, que é dizer que uma colher de solo saudável tem mais micro-organismos do que a população humana na Terra. Portanto, 8 bilhões. Isto é um cálculo, evidentemente, por muitas investigações que se fazem nos solos, pode um dia se chegar à conclusão que ainda pode ser bastante mais do que isso. E há outros números desse tipo também nas publicações da FAO. É importante a biodiversidade, porquê? Porque a biodiversidade permite uma melhor adaptação de tudo o que o solo tem instalado, seja áreas florestais naturais, e essa biodiversidade, e esse relatório também aborda essas áreas, e aborda os riscos para a biodiversidade, os riscos da nossa atividade humana e os riscos naturais, as alterações climáticas, os incêndios naturais sem intervenção humana, e aborda as transformações que o solo leva, por exemplo, para a agricultura, as mobilizações de solo, a compactação do solo, são tudo riscos para esta biodiversidade. Os micro-organismos têm uma ação, são muito ativos ou proativos, ou quase se podem dizer inteligentes, na ajuda que fazem a todos os outros organismos que estão no solo, mesofauna, macrofauna, permitindo criar um meio mais propício, mais favorável à sua sobrevivência, com a tal disponibilização de nutrientes, com a tal grau de umidade adequado, com a manutenção dessa umidade por mais tempo, o que é importante numa fase em que agora se está a viver de secas muito mais prolongadas, da arificação do solo e os tais processos metabólicos. Uma das consequências é aquilo que as funções, os micro-organismos, deixam no solo. Portanto, a biodiversidade em si engloba toda esta macrofauna, mesofauna e os micro-organismos, e aí eles são extremamente importantes, porque eles vão também interagir com a mesofauna e a microfauna. E sem a biodiversidade, quando faltam espécies marcantes e importantes nos processos que eu antes referi, por exemplo, da solubilização de alguns nutrientes, vai alguma coisa falhar. Por exemplo, uma coisa interessante que se sabe é que por falta de biodiversidade, que é a mesma coisa que dizer que em consequência dessa pouca biodiversidade vamos ter também alguma deficiência ou desequilíbrio, ou como os ingleses dizem, imbalance dos nutrientes, e esse desequilíbrio de nutrientes faz com que nós, hoje em dia, tenhamos produtos agrícolas muito menos ricos e diversos em nutrientes do que antigamente. Por exemplo, a própria FAO divulga um dado muito importante e chocante. Hoje temos que consumir 8 laranjas para ter o mesmo nível de vitaminas e de minerais que tinham os nossos avós com uma só laranja. É chocante, não é? E isto tem que ver, isto é uma das consequências da biodiversidade, porque há menos organismos a intervir no solo, os solos estão a ficar um pouco mais degradados, pelos químicos que introduzimos, pela compactação, por não terem cobertura vegetal que favorece a biodiversidade, e, portanto, há deficiências, há, por exemplo, deficiências de ferro em certas zonas do planeta, que são extremamente importantes no desenvolvimento infantil e juvenil, e desenvolvimento mental, cerebral. E essas deficiências de ferro nos produtos agrícolas que nós consumimos para sermos iguais, não podemos comparar aquilo que nós consumimos hoje com aquilo que consumiam os nossos avós, porque eram eles que consumiam, não nós, mas há falta de nutrientes em produtos agrícolas devido aos riscos e à perda de biodiversidade. A perda de biodiversidade
têm uma das consequências, como uma das consequências é esta, é perdermos nutrientes importantes, aqueles pequeninos nutrientes que são fundamentais, as vitaminas e aminoácidos, que em pequena quantidade fazem uma grande, grande diferença na nossa saúde humana, dos animais e das plantas. A biodiversidade, efetivamente, está muito ligada à nutrição e à capacidade que os alimentos agora têm realmente de fornecer nutrientes à população. Isso leva a uma outra questão. Para além da nutrição da população, leva-me à questão das alterações climáticas. Porque hoje em dia, as alterações climáticas são uma preocupação que está cada vez mais presente na sociedade. E, aliás, já são visíveis os seus efeitos através dos fenómenos extremos que temos observado nos últimos anos. Tendo presente, lá Claro. está, o que foi referido ao longo desta conversa pelo engenheiro Alexandre, gostaria de saber como é que, na sua opinião, o microbioma do solo e a sua biodiversidade poderá ajudar as plantas a prosperar num futuro próximo e que se adivinha cada vez mais difícil. Bem, sobre as alterações climáticas, na realidade, não há uma ciência que permita dizer quais são as respostas em concreto. Sabe-se como é que se pode compensar a questão dos gases de efeito de estufa e sabe-se como é que se pode até sequestrar uma parte do carbono para referirmos o CO2. Mas as alterações climáticas são dependentes de muitos gases, não é só do CO2, são dependentes também do metano, mas o metano, embora tenha um valor importante em termos percentuais nos gases de efeito de estufa, é um gás que é recuperável a ciclos de 12 a 16 anos e, portanto, não tem a permanência de mais de 100 anos que tem o CO2. Portanto, o CO2, além de contribuir com 60%, há quem diga 80% dos gases de efeito de estufa, depende um bocado das fontes e da forma como se faz os estudos, mas a importância em termos de valor é marcante, mas, por outro lado, também tem este problema que há permanência durante mais de 100 anos nas zonas superiores da atmosfera e fazendo, portanto, um efeito estufa que vai gradualmente levando ao aquecimento da superfície terrestre e dos oceanos, etc. Com consequências para a produção agrícola, porque não sabemos qual vai ser a capacidade das plantas resistirem a períodos de seca muito mais prolongados. Sabemos que a distribuição da água é uma das consequências mais graves das alterações climáticas. Ela já está a acontecer, nós já estamos a viver. Não significa que aconteça todos os anos da mesma forma e sempre igual. Pode haver 2, 3 anos de agravamento dos períodos de seca e de escassez de água no período de tempo, nos períodos do ano ou nas estações em que nós temos mais necessidade de produção agrícola, a partir de agora, deste momento que estamos, de março, por exemplo, de março até outubro. Já tivemos anos em que tínhamos primaveras ou verões de março até outubro ou novembro, os últimos 2, 3 anos, e depois podemos ter intercaladamente algum ano mais normal, provavelmente este ano até pode ser, aparenta que seja mais normal, e isto não significa que já não existam alterações climáticas, é o ajustamento do clima, o ajustamento das células da atmosfera, que faz com que hajam anos que nos pareçam normais. As consequências para as plantas, como eu disse, é, por exemplo, a distribuição da água, mas não só, as temperaturas extremas. A distribuição da água já se está a verificar que vai haver falta de água em zonas meridionais, onde nós estamos incernidos, por exemplo. A zona do Mediterrâneo vai ser uma das zonas mais afetadas, e o sul dos Estados Unidos, Califórnia, portanto, zonas de grande produção agrícola. Na Ásia, a mesma coisa, a mesma faixa, também coincide, o sul, o sudoeste da Ásia também coincide com isto. A África pior, porque é um continente muito grande e tem já de si problemas graves de água. Portanto, vai haver falta de água durante grande parte do ano, mais 6, 7, 8 meses durante o ano, e haver água concentrada em 2 ou 3 meses apenas. Pelo contrário, no norte da Europa e nas zonas norte da Europa, o hemisfério norte, zonas mais extremas, mais a norte, como Noruega, a Escandinávia no geral, no norte da Inglaterra, a Escócia e no sul do hemisfério sul, vamos ter excesso de água. Portanto, a água vai se distribuir de uma forma muito mais heterogénea. Portanto, aqueles que não têm temperaturas adequadas à produção agrícola vão ter mais água, e os que têm temperaturas adequadas à produção agrícola, que somos nós, vamos ter falta de água, portanto, não temos aqui uma dificuldade. Temos temperatura, mas não temos água para, para as águas, para as plantas se desenvolverem e para terem os nutrientes, e portanto, a água precisamos todos, precisam as plantas, e inclusive de transporte, fazer o transporte dos nutrientes para as plantas. Como é que os micro-organismos podem ajudar? Os micro-organismos vão
como eu disse antes, a falar da biodiversidade, vão ajudar na manutenção ou vão compensar um pouco a manutenção de uma certa umidade no solo, desde que se tenha o cuidado de não deixar o solo tão descoberto, tão nu, mas que tenha alguma cobertura vegetal, porque senão estamos a dificultar a vida dos próprios micro-organismos, portanto isso é importante. É todo um sistema mais complexo e equilibrado, portanto mais cobertura vegetal para permitir que também que os micro-organismos sobrevivam mais tempo. Agora, não se sabe o que é que lhes vai acontecer em geral também. Ou seja, nunca ninguém viveu alterações climáticas. Nenhum ser vivo viveu alterações climáticas, porque as últimas, que se tenha conhecimento, têm milhões de anos. Portanto, o problema da sexta extinção, da quinta extinção, perdão, de espécies importantes, a extinção de dinossauros, já foi há muitos milhões de anos. E, portanto, as últimas alterações climáticas que levaram uma profunda reestruturação do sistema climático complexo do planeta já tem muitos milhões de anos. Portanto, ninguém viveu. E, portanto, o que nós estamos é tentar observar e acompanhar e a prever algumas consequências. Uma das consequências pode ser nós termos menos populações microbianas ativas no solo. Mas, por outro lado, sabemos, e sim, que os micro-organismos ajudam as plantas em momentos de stress. Já sem pensar mesmo em alterações climáticas, numa situação normal, eles ajudam as plantas em momentos de stress, em muitos momentos de stress, de tal pouca escassez ou relativa escassez de água, de umidade no solo, como de escassez de nutrientes ou incapacidade de assimilar os nutrientes, já sabemos, portanto, que eles vão ajudar na solução de nutrientes e, portanto, vão deixá-los mais disponíveis para as plantas. Ao falar de nutrientes, também falamos do potencial osmótico, porque há substâncias do grupo de açúcares que os micro-organismos produzem e que compensam a diferença de potencial osmótico dentro e fora da planta. São osmólitos ou osmoprotetores. E esses metabolitos produzidos por micro-organismos são extremamente importantes numa fase de alterações climáticas. Porquê? Porque com falta de água no solo, com um período de seca mais prolongado no solo, vamos ter excesso de salinidade, vamos ter a salinidade acrescida. E a salinidade de uma forma natural. Bem, se nós, evidentemente, continuarmos a incorporar fertilizantes ao nível que fazemos hoje, com a seca mais prolongada, a salinidade vai ser muito superior à que tínhamos há 5 ou 10 anos atrás, muito superior. Os riscos para as plantas desenvolverem situações de salinidade são imensos. Nós já temos áreas junto dos rios, zona de Aveiro, zonas do Tejo, com excesso de salinidade. Essa salinidade tem que ser compensada com a racionalização da utilização de nutrientes, mas os micro-organismos podem ter um papel, e sabemos que têm. Há bactérias, pseudomonas, por exemplo, há espécies de pseudomonas que fazem essa produção de osmólitos, e, portanto, numa exposição mais grave a alterações climáticas, estes micro-organismos, por produção de osmoprotetores, por criação de ambiente mais favorável, com mais umidade, manutenção da umidade, e até por outra questão muito importante, que é ajudar no sequestro do carbono. Se os micro-organismos contribuem no ciclo do azoto para libertar óxido nitroso, que é outro gás extremamente grave, como o que tem uma permanência de mais de 100 anos na atmosfera e que vem das próprias fermentações bacterianas do solo e dos processos de transformação dos fertilizantes. Portanto, se eu acrescentar fertilizantes, azotados principalmente, e tenho mais óxido nitroso a ser libertado para a atmosfera, por intervenção das bactérias ou sem intervenção das bactérias, pela transformação do azoto no solo, mas há um efeito importante que é a retenção do carbono. E aí têm os micro-organismos um papel extremamente importante. A retenção do carbono e o sequestro do carbono pode-se conseguir de duas formas. Com mais cobertura vegetal, e tem que ser agrícola, porque as áreas florestais estão a ser devastadas por incêndios todos os anos, portanto tem que ser a agricultura, em ter uma intervenção direta e positiva nas alterações climáticas, portanto, para sequestrar carbono, para recuperar carbono da atmosfera, mas não o podem fazer sem os micro-organismos. Não o conseguem fazer sem micro-organismos. E os micro-organismos, pelos processos de transformação da matéria orgânica no solo, dos resíduos vegetais, dos restos de plantas, vão reter carbono no solo. E essa retenção de carbono é um papel muito ativo do microbioma do solo na compensação das alterações climáticas e no sequestro do carbono da atmosfera. Penso que, não sei, isto é complexo, não é fácil às vezes de explicar de uma forma mais simples, mas acho que é interessante os intervenientes, os técnicos intervenientes na agricultura, terem cada vez mais conhecimento e eles próprios serem, digamos, estudiosos e investigadores destas matérias, porque não há uma pessoa que consiga transmitir o conhecimento todo, isso não existe, mas há formas de alertar para aspectos importantes, como estes, da biodiversidade, alterações climáticas, das funções do microbioma,
para podermos depois nós próprios, cada técnico, ir investigar e estudar mais nas suas condições concretas, na sua produção agrícola, naquilo que ela precisa e nos seus solos, conseguir utilizar os conhecimentos deste microbioma. Essa é a ideia do curso. Apesar da complexidade deste tema, deu para perceber que os micro-organismos e a biodiversidade do microbioma presente no solo realmente é importante para colmatar aqui as alterações climáticas e tentar ajudar um pouco, especialmente na ajuda, na resiliência que dá às plantas e também lá está no sequestro do carbono que o engenheiro Alexandre foi referindo. Pronto, assim sendo, chegamos ao fim desta nossa pequena conversa. Aproveito para agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e também o seu contributo de desenvolvimento desta rubrica. E estas são apenas algumas das temáticas que são desenvolvidas ao longo do curso de Microbioma do Solo, Práticas Sustentáveis e Produtividade, onde o engenheiro Alexandre nos encontraremos numa próxima edição. Muito obrigada. Muito obrigado, eu.